Você tem a sensação que o tempo está passando e muito rápido e parece que as coisas que você queria fazer não acontecem e você se sente cada vez mais cansada. Parece que a tua mente não para. Às vezes até na hora que você vai tentar deitar para dormir, tua cabeça fica ali martelando e já deve ter percebido que nem o remédio dá conta. Espero que você não tenha usado. Mas você não consegue descansar direito, não consegue ter aquela paz, aquela sensação de alívio, ou às vezes até nos poucos momentos que sobra esse tempinho para descansar, você não se sente nem bem, parece que você não tem o direito de descansar, ou as pessoas não deixam você parar para respirar um pouco. Olha, Fê, eu confesso para você que muitas pessoas reclamam disso. É um assunto que poucas pessoas falam, porque todos querem procurar um descanso. Mas nós encontramos pouco conteúdo e poucas pessoas querem abordar e estudar sobre o descanso. Porque descanso, gente, eu vou falar, foi com muito amor que a gente preparou essa aula para vocês. Mas não foi só com amor, foi com suor também. Porque essa aula Deus colocou no meu coração e eu comecei a pesquisar e a procurar conteúdo sobre isso, pegar embasamento bíblico. Gente, e foi incrível. Mas ao mesmo tempo foi incrível. Porque eu fiquei cansada ao extremo. Parecia que as minhas energias iam tendo que encontrar um local de descanso. Até eu entender uma grande chave que eu vou passar para vocês até o final. Mas antes eu quero dizer bem-vindo, bem-vinda. Um beijo bem grande para os nossos alunos, para as mentes preciosas que participam das nossas mentorias. Um beijo para você que está aqui. E se você está aqui é porque Deus quer falar com você. Você está no podcast A Hora da DR. O que é a Hora da DR? Eu vou falar para você bem rapidinho. A Hora da DR é a melhor DR da sua vida. Aqui não tem discussão. Aqui é a hora de você colocar Deus na relação. Nós cumprimos uma hierarquia no relacionamento, onde nós colocamos Deus em primeiro lugar, depois você e depois o outro. Se você for casada, vai ser o seu cônjuge, se não, vai ser outro. Mas eu quero te agradecer. Bem-vindo, bem-vinda. E esse é o primeiro episódio desse podcast que Deus colocou no nosso coração. Suado para fazer, viu? Exato. Pesado. Hora da DR Podcast. E toda semana a gente vai se comprometer aí a preparar um tema, um episódio que tem a ver sim com relacionamentos propriamente dito, questão de casais, namoro, mas sempre com esse embasamento cristão, bíblico, com fundamentos. A gente vai passar por conceitos da área de comportamento, às vezes alguns apontamentos da psiquiatria. Se você não sabe, eu sou psiquiatra, mas assim, sempre com o norte de Cristo, porque saúde mental a gente aprender a pensar como Jesus Cristo pensa, sentir como ele sente, reagir como ele reage e trazer isso para a nossa vida para ter a melhor DR que existe nessa terra, que é colocar Deus nas nossas relações e viver nessa terra aqui de acordo com os passos do grande mestre. Nosso irmão mais velho, Senhor Jesus, nosso rei, o grande vencedor, e participar desse exército para vencer aqui na terra, mas assim como todo exército tem momentos de luta, também todo exército tem uns momentos de descanso. E bora lá falar, descansar, como é que descansa? Peraí, mas eu também não me apresentei. Eu gosto de me apresentar de um jeito diferente. Eu sou a Vanessa do Felipe. Eu sou o Felipe da Vanessa. E onde você nos encontra? Você vai nos encontrar em todas as redes sociais. Se você ainda não é nosso aluno da nossa mentoria, depois você fala lá com o suporte, você vai saber o que a gente está fazendo no momento. Porque a gente é guiado e direcionado por Deus. Como a gente está ensinando aqui para vocês, nós vivemos uma DR constante. Mas não é entre nós, não. Colocamos Deus na relação todos os dias. Então, Ele que vai comandando tudo. E é por isso que nós damos agora, já de início, toda a honra e toda a glória a Deus. Porque é Ele que faz todas as coisas. E também... Se não é do canal, já se eu queria perguntar, aqui, né? Existe um local de descanso? Tem que ter, né? Tem que ter. E esse local de descanso, ele está relatado num dos salmos, assim, gente, que eu acho que quase todo mundo conhece esse salmo. Ele é muito falado. No Salmo 91. Eu vou ler um trechinho para vocês. Tá assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Gente, vamos prestar atenção no que as escrituras estão nos dizendo. E qual é o recado que ela tem para nós?
Todo mundo já ouviu, gente, muito, tipo assim, eu acredito que a maioria das pessoas, né, já ouviu o Salmo 91. Tem gente já que falou. deixa a Bíblia aberta em casa nesse salmo. E nem lê a Bíblia, nem para pensar o que ele está dizendo. Mas aqui tem 3 chaves que eu quero já de cara colocar para vocês. Se você tá com um papelzinho, já pega um papelzinho para você anotar. Aquele que habita, então, é um local permanente. É um lugar para você fazer morada, esse esconderijo. No esconderijo, então, é o local escondido. Entende? Porque você está falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é um local que você vai ter que procurar esse esconderijo. E do Altíssimo, então, ele é alto. Ele não vai estar em locais assim, eu vou, sei lá, eu vou em tal lugar, tal denominação, vou em tal... Não é assim. É um lugar alto. Então, esse esconderijo é um local espiritual para você. Então, essas 3 chaves, eu já quero abrir a sua consciência, tá lá no Salmo 91. Olha lá. Então, existe esse lugar de descanso. Esse local de descanso, ele está disponível, é para você. Ele é seguro, porque você vai estar protegido por Deus, e ele é escondido. Agora eu pergunto para você, você gostaria de encontrar esse lugar? Se você olhar para sua vida, seja sincera com você mesmo. Você tem descansado no Senhor? Ou você tem andado ansiosa por coisas que há de vir? Ou você anda sobrecarregada com o passado que você vem trazendo? Então, é um local que todos querem, mas pensar sobre esse local e que esse local existe, ele vai transformar a sua vida, e não só a sua vida, mas a vida da sua família. Porque às vezes você começa a se sentir tão cansada, tão sobrecarregada, que parece que te falta energia para enxergar as coisas boas e as bênçãos que Deus tem te dado. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, de DR com Deus, do relacionamento, essa sobrecarga faz com que você não consegue desligar para focar e ouvir o que Deus está te falando. Eu vou fazer um outro episódio falando sobre como ouvir a voz de Deus, que, gente, isso é magnífico, é maravilhoso, é um presente que Deus nos dá e Deus realmente fala, mas se você não desligar o barulho que está à sua volta, o barulho que vem do seu coração e das suas emoções, você não vai conseguir descansar. Porque você vai estar sempre dando atenção a coisas que elas estão em segundo plano. A hierarquia do relacionamento é quando você pega e coloca Deus em primeiro lugar. E você ouve Deus em primeiro lugar. Esses dias eu estava pensando numa história e contando uma história sobre um menino que ele fez um negócio errado e ele levou um golpe na internet. Quantos de vocês já devem ter ouvido ou conhecido ou até talvez levado aqueles golpes da internet que a pessoa começa a conversar com você, você vai lá e paga um produto e o produto não chega. E esse menino, ele fez isso, ele não consultou o pai, era um menino muito bom, mas ele fez. E o pai dele ficou muito bravo com ele, depois eles testemunharam isso e depois houve um momento de perdão muito bonito. Mas Deus me colocou de um outro ângulo e me fez pensar quantas e quantas vezes eu, você que tá aí, a gente tem sido como meninos. A gente toma as decisões sem pedir o conselho do nosso pai. E aí a gente cai em golpes e cai em ciladas. E nós mesmos procuramos coisas que vai nos tirar o descanso, vai nos trazer preocupação. Porque você imagina a ansiedade desse menino, esperando esse negócio chegar, o negócio não chegava. E o pai dele ficou muito bravo com ele, mas não pelo dinheiro que ele perdeu. O pai dele ficou bravo com ele porque ele não me consultou. Essa foi a frase do pai dele que tocou no meu coração. Porque ele não me consultou. Nada disso teria acontecido. Ele não teria pegado esse problema com a própria mão. Então, se você que está aqui já se identificou com isso, gente, está ficando diferente isso aqui. Não tinha preparado para isso. Mas se você está aqui e você já se identificou com isso, entenda que na sua vida o seu descanso está no Pai. É a sombra do Altíssimo. É no esconderijo. Muitas vezes a gente acaba saindo desse descanso, dessa sombra, em querer fazer do nosso jeito as coisas, para tirar vantagem, para ter certos atalhos. Ou por ligar o piloto automático, achar que pode fazer. Aí tá saindo do esconderijo. E aqui, Fê, eu trouxe chaves. Como encontrar esse lugar? Uau, Vanessa, gostei desse lugar, entendi que eu tô errando aí. Mas como encontrar? Então, fique feliz.
tá? Encaminhe, já assista primeiro, depois você encaminhe para as outras pessoas, porque isso vai frutificar na sua vida. Eu trouxe chaves de como que você tem que fazer para encontrar o maior segredo da vida espiritual. Esse maior segredo é encontrar esse esconderijo, encontrar esse lugar tão sonhado, porque eu sonho com ele. E se eu não me policiar, eu saio dele. Ele é livre para você. Vai e você volta. Você vai, você faz. Mas eu quero permanecer, eu quero habitar. Essa é a minha decisão a partir de hoje. Eu quero permanecer nesse lugar. Então tá. Quer os pontos? Quero as pistas para achar isso aí. As pistas. Primeiro ponto. Como é que eu acho? Vida de meditação. Nossa, e quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele comenta lá, né? Não sejai como aqueles que oram de pés nas sinagogas, nas esquinas, repetindo. Vá para o secreto do seu quarto. Então, meditação tem a ver com essa questão do secreto, de você meditar na palavra. Isso. Na Bíblia, ler, você pensar ouvir naquilo. a Deus. Você calar, né, todas as outras vozes para você escutar a voz mais doce, a voz mais segura, a voz que você pode confiar, que é a voz do seu Pai, que é a voz de Deus. Meditação é assim, ó. Acabei de pensar uma forma de explicar até legal. Existe o nado que a pessoa faz superficial ali na água, né, o crawl, ou que seja um nado de costa, sei lá. Isso não é meditação, tá? Isso é leitura da Bíblia, e não está errado. Meditação não é nadar, meditação é mergulhar naquilo que está escrito. Você vai mais profundo, você não fica só no superficial das letras. Você lê e pensa e medita e clama a Deus, clama para que o Espírito Santo mostre para você dentro das palavras, nas entrelinhas, de acordo com o momento que você está passando na sua vida, o que você precisa achar no fundo desse mar, qual tesouro resgatar, qual armadura encontrar, para a hora que você voltar para a superfície da sua vida, você não ser mais a mesma de antes, mas o mesmo de antes. O segundo ponto é uma vida de conversão. Essa vida de conversão é você meditar, aprender e aplicar. Porque tem pessoas, né? Existem algumas pessoas que, gente, elas não encontraram a chave mais importante da vida delas. Então, por faltas, né? Por carências maltratadas e coisas que elas não resolveram, elas querem se autoafirmar. Então, elas não se convertem, elas meditam, mas elas não têm aquela conversão a Deus, de entregar tudo a Deus, estar com Deus e viver. Então, viver essa busca diária, porque busca diária tipo, a conversão é um ponto, a busca diária já é o próximo ponto que eu vou falar para vocês, porque a busca diária é uma vida de santificação. Entenda que na sua vida você tem estações, você tem fases. Eu contei no começo desse podcast para vocês que para fazer esse conteúdo, gente, eu suei, eu cansei. Estranho, né? Foi para muito descansar, difícil. cansou. Para eu descansar, eu tive que entrar no profundo disso e eu fiquei mal. Foi, meu amor, pode contar a verdade, eu fiquei muito mal com isso. Até chegar nesse dia de fazer esse podcast para vocês. É por isso que é muito especial, porque eu vivenciei. Eu preciso encontrar o lugar. E aquilo eu fui estudando e fui montando essa aula e aquilo foi me angustiando e o inimigo querendo parar. Mas é uma busca diária. Se você parar de buscar, você deixa de crescer. Você deixa de crescer, às vezes você vai olhar para o lado e vai ter coisas que não são para você e não te convém. E aí você vai acabar abandonando a vida de ser santo, uma vida de santificação. De você poder escolher o que você quer, fazer suas escolhas, porque livre-arbítrio é isso, você pode escolher. Deus não te obriga a nada. Deus é um pai que não obriga. Então, tá lá nas escrituras, ele é claro, ele é verdadeiro, mas ele não te obriga. Então você é livre, ele te fez livre. E santificação é você escolher aquilo que agrada ao Pai. É você rejeitar outras coisas, inclusive o seu cansaço. Até assim, pegando a tua experiência, realmente, gente, ela ficou meio vampirizada uns dias aí, como se tivesse sugado ainda mais a energia dela. Mas isso deve acontecer com você de uma outra forma também. Toda vez que você tenta descansar, parece que algo sabota você se sente mais cansado ainda e às vezes uma culpa, uma falsa culpa interna de que você não pode parar.
Então, descanso é um princípio bíblico. Todo princípio que você quebra, ele acaba quebrando você. Então existe uma sabotagem que a gente pode até discernir, não só como humana, mas também como externa, maligna, não querendo fazer com que você pare e descanse nesse esconderijo altíssimo com Deus. Aí o que você vai fazer? Vai parar? Não. Aí que você tem que se mover para meditar mais. Meditação, conversão e santificação. Isso é um processo que é bem provável que você só vai findar o dia que Deus recolher você ou Jesus Cristo voltar e levar os escolhidos para o céu. Uhum. Você sabe, Fê, uma coisa que eu identifiquei durante esse processo, né, de vivenciar e aprender para depois frutificar, eu entendi assim, existem 2 tipos de pessoas, né? E existe o tipo, não 3, né? Existe o tipo de pessoa que vive em Deus e mantém o seu equilíbrio. E existem pessoas que são imaturas, ou elas querem fazer demais, porque aprenderam a ser fazedoras, ou elas são passivas demais. No meu caso, a minha grande luta, a minha grande dificuldade era deixar de fazer. Porque aí você fica pensando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Quando na verdade o deixar de fazer para mim estava muito difícil. Então foi o deixar que eu não descansava, eu queria me esforçar para fazer. E quando na verdade o esforço não era meu, não era eu que tinha que fazer. Mas isso não cabe ao passivo, porque o passivo ele não quer fazer, ele fica parado, paralisado. É um assunto para uma outra aula, então segue a gente aí. Mas vamos continuar. Através dessa vida de meditação, conversão e santificação, quanto mais você faz, mais você vai ganhar intimidade com Deus. Então, ser íntimo de Deus, ele vai fazer com que você encontre esse lugar. Porque é um local de intimidade, ele não é um local, ele é uma pessoa, é um esconderijo. E ele não tá aqui nesse plano, é um local alto. Então, não importa se você tá na praia, se você tá na casa dos seus pais, se você tá no seu trabalho. Esse local é um local de fácil acesso para você, se você tiver intimidade. Quantas e quantas pessoas fizeram oração no meio de um metrô e conseguiram milagres e conseguiram ouvir Deus falar com ela? Então, se você tem intimidade, você encontra esse local. Reconhecer que Deus é um Pai perfeito. Quando você reconhece que Deus é um Pai perfeito, você entende que tudo o que Ele tem para você é bom e você quer estar com Ele. E tudo o que você tem para estar, tudo que você faz é direcionado e focado a Ele. Um outro ponto, você se comporta como um filho de Deus. Uma coisa é você saber que você é filho de Deus e você falar, eu sou filho de Deus. Outra coisa é você se comportar como um filho de Deus. Pode dar o exemplo de Jesus. Jesus, ele andava e ele estava com Deus o tempo todo. Uhum. Ele vivia com Deus. Então a conexão era muito íntima, muito forte. Onde ele pisava, Deus estava com ele. Porque Deus é um Pai que está presente. Ele, mesmo quando afrontado, caluniado, injustiçado, rejeitado, ele tinha uma paz tão grande porque ele descansava na comunhão que ele tinha com o Pai o tempo todo. Isso é lindo. E tinha os momentos de meditação, né? Fazia um milagre ali, às vezes logo após o milagre exortava. Independente do lugar que ele estava, com as pessoas que ele estava, ele carregava esse descanso, essa paz junto com ele. Não deixava que o meio corrompesse ele. Mas tinha vezes que ele dava uma escapadinha e ia orar, ia meditar. Ele saía para o secreto. Porque mesmo na presença de pessoas ele tinha descanso, mas ele sabia que tinha uma conexão a mais que acontecia mais intensa nesse momento de secreto. E o Jesus é o grande exemplo de quem viveu tudo isso, porque ele sabe, né, a sua identidade. Então ele era posicionado como filho, ele tinha consciência de que ele é filho, então, e conhecendo bem o seu pai, um filho que conhece o pai, confiava no pai. Gente, então as coisas vão se entrelaçando. E parece assim, é tão simples, mas infelizmente as pessoas não param para pensar sobre isso. Pegar o exemplo de Jesus e ver como é. E o último tópico aqui é não quebrar princípios. Quem é nosso aluno sabe, se você quebra princípio, o princípio quebra você. Por quê? Porque
Deus é justo, entendeu? E Ele está o tempo todo nos moldando. Quando você quebra um princípio, é causa e consequência. Você vai ter que assumir a consequência daquilo. Descanso é um princípio. Se você quebra o princípio do descanso, né, que é a lei do sábado, algumas pessoas chamam assim, se você quebra esse princípio, com certeza você vai sofrer as consequências disso. E só para esclarecer, a gente não guarda o sábado não, porque a gente entende que não é o dia da semana. Nós descansamos em Jesus Cristo. Mas, do ponto de vista biológico e emocional, ter momentos para ir para o secreto com Deus, para dormir também, para ter um momento fora daquela agitação, isso é importante, isso é prudência, isso traz saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Isso mesmo. Bom, outro dia eu e o Felipe conversamos, nós encontramos uma chave, a resposta do Salmo 91, que está, né, em Salmo 15. Lê para nós, amor. É assim, ó, igual a gente falou agora há pouco, uma galera gosta até de ter o Salmo 91 aberto na Bíblia, em casa e tal. Aquilo ali não tem poder não, tá aberto ali. O poder, ele se manifesta em você através de Deus, por aquilo que você lê e pratica na Bíblia. Mas em vez de deixar o 91 aberto, deixa o 15, porque o 15 é o pré-requisito para você entrar no esconderijo do Altíssimo. Então o pré-requisito para estar ali adequado ao Salmo 91 é o Salmo 15, que Senhor, eu quero habitar no... Peraí, Deus é tão bom que ele dá aqui o pré-requisito, ó o Salmo 15. Davi perguntando, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, quem que pode habitar nesse esconderijo, nesse lugar secreto? Aí vem a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Você não vai habitar no esconderijo, você não vai descansar plenamente enquanto você se autorizar a falar mentirinhas. Sabe aquela mentirinha boa? Não existe. Isso faz você ser desclassificado para entrar nesse esconderijo. Então, andar na verdade, ser justo, íntegro, viver em verdade. O outro pré-requisito: aquele que não usa a língua para difamar, para falar mal dos outros, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Então, para habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem que aprender, você tem que se livrar desse vício que é falar dos outros, quer entrar em comentários que não lhe cabe. Mas eu só estou repassando. Você não vai descansar plenamente. Não estou caluniando, eu estou falando a verdade, mesmo que seja algo que seja verdade, vamos dizer assim. Mas se é para denegrir a imagem do seu próximo, se você está expondo a nudez dessa pessoa, você já saiu fora dos pré-requisitos para habitar no esconderijo do Altíssimo. E aqui tem uma chave também, gente. Se você tiver falando demais o outro, se você estiver se ocupando demais com a vida do outro, certamente você está deixando um pouco de lado a sua vida. E ir esquecendo que você também tem suas batalhas, suas lutas, você também está em construção. Você não sabe de tudo. Então, olhar para o outro tira o foco de você mesmo. Então, tome cuidado com isso. Salmo 15, verso 4. Quem que vai habitar no esconderijo? Aquele que rejeita quem merece desprezo. Mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Então, assim, outras palavras assim. Mas um monte de gente, todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. Então você rejeita estar na presença de quem está falando mal, caluniando, fazendo burburinho contra outra pessoa. Você rejeita esse tipo de companhia. Não é porque, mas vão falar que eu sou metido. Não, você é exclusivo. Você é exclusiva do Senhor Jesus, de Deus, para você habitar. É qualquer um que entra na tua casa? Imagina na casa de Deus.
Então você rejeita isso, só que você honra pessoas que têm o mesmo comportamento de andar na verdade, de não falar mal dos outros, de não ficar falando dos outros. Então, e você, quem mantém a sua palavra, outro pré-requisito. Quando você fala, você faz, você volta atrás. Fala, não foi bem o que eu disse. Se você fizer isso, você já está saindo fora dos pré-requisitos para habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, falou que vai fazer e deu ruim, volta atrás, não, mantenha a sua palavra, tá bom? Porque esse peso de palavra que sai da sua boca vai ser o peso da chave que você vai carregar para destravar a porta e entrar no descanso do esconderijo do Altíssimo. Sim. Verso 5 lá do Salmo 15. Aquele que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então aqui esse negócio do dinheiro, toma cuidado, principalmente esse dinheiro ganho fácil, sabe? Principalmente quando a pessoa está numa situação dificílima, que é aquilo que é bem provável que queira. A gente não está falando de investimentos, mas sabe, a pessoa está apurada, agora eu vou aproveitar, vou cobrar um churo bem mais caro. Olha, eu ajudei, estava precisando de um dinheiro, o banco não deu crédito, eu fui lá e ajudei. Só que enfia a faca e torce, aproveita daquela pessoa que está refém, que é inocente no momento, está em desespero, e tira mais vantagem. Então, se você tira vantagem de um próximo em necessidade financeira, você não está preenchendo os pré-requisitos para ter uma vida de descanso. Na minha prática, vou voltar para a questão da prática clínica. Como eu percebo isso acontecendo na saúde mental de vários pacientes, principalmente aqueles que vai contar a história, olha, aí eu tive uma grande oportunidade, porque eu fui muito injustiçado, e parei de ser bobo. Aí comecei sim, para atingir meus objetivos, fiz mesmo, não me arrependo, se eu voltasse no passado faria de novo, por mais que me julguem, tal, porque se eu cheguei até aqui hoje é porque eu fiz isso. Então, passou por cima de um monte de pessoas, tirou vantagem de várias situações. O que acontece depois de alguns anos? Depressão. E é tão complicado, Vanessa, porque o remédio não traz paz para essa pessoa. Até devolve assim, parte da saúde mental, mas aquela alegria que vem de quem descansa no Senhor Jesus, essa pessoa, enquanto não restaurar, não restituir quem defraudou, não descansa. Ainda sobre o dinheiro, eu tive um insight aqui. Pensei sobre isso agora, gente, confesso para vocês que pensei sobre isso agora, mas fez todo sentido para mim. Quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Talvez você pode ter pensado assim, mas eu não tenho dinheiro para emprestar, nunca emprestei dinheiro para ninguém, isso eu não faço. Mas e aquela mercadoria falsificada? E aquele curso que você comprou, você pegou o seu dinheiro, a sua benção, e aí você pegou e passou a senha para uma outra pessoa, meio que plagiando o curso, né, o treinamento que você comprou, visando um lucro, mas você defraudou um inocente. Talvez uma mercadoria falsificada que você compra, um negócio, você está patrocinando coisas que não agradam a Deus. E ao mesmo tempo você está prejudicando inocentes, que é a firma, que é a empresa que é correta, que tem a autoria daquele produto, que tem, que fez aquilo. Então, gente, sempre traga para a sua vida. Sempre traga para a sua vida todo ensinamento. A Bíblia, ela é uma palavra viva. Então, quando você traz para a sua vida, você tira insights assim, de coisas que você ainda não percebeu. São tesouros escondidos. Então, eu tenho certeza, você vai dar uma olhada aí na sua casa, isso aqui eu comprei, ele é meio, né? Não vou dizer a palavra, mas é meio. Então, pensa bem sobre isso. Às vezes nem comprou, emprestou, não devolveu. A pessoa nem esqueceu. Ela tem dinheiro mesmo, ele tem dinheiro. Não vai fazer diferença? Faz sim. Faz para você. Você quebrou um princípio. Vamos lá. O sábado é um princípio. O descanso é um princípio. E também a gente pode chamar do
princípio do sábado, né? De guardar o sábado. Que não é o dia. Que não é o dia. E sim um estilo de vida. Um estilo de vida onde eu vou trazer 3 pontos, Felipe. Um memorial, que é uma contemplação. Né? O Senhor, depois que ele fez tudo, ele parou o 7º dia e descansou. Mas por que ele descansou? Para contemplar em toda a sua obra. Então, quando você parar para descansar, você tem que entender que você tem que contemplar as coisas que estão na sua volta, dando graças a Deus por tudo que ele fez. Hoje eu estava gravando uma receita, depois você procura aqui no canal do YouTube que você vai ver, uma receita com a minha filha, e aí ela falou assim, eu sei quem fez o doce de leite, foi Deus. Eu falei, foi Deus mesmo, Deus fez a vaca, deu o leite e tal, e fez tudo com muito amor para nós. Então, você começar a contemplar todas as coisas e reconhecer o Senhor em todos os lugares, isso é contemplação. É cerimonial, é um momento que é como se fosse uma cerimônia de santificação. Você render-se a Deus, né? Você entender que tudo é santo, que tudo é consagrado a Deus. Falamos agora há pouco sobre o dinheiro. O seu dinheiro, ele é santo. Dinheiro não é sujo. Dinheiro é benção. Tem pessoas que acreditam que dinheiro é maldição. Dinheiro não é maldição. Dinheiro é benção. Então, você começa a render tudo o que você tem ao Senhor. Então, isso é como se fosse uma cerimônia. Sou grata a Ti por isso. Eu tenho feito muitos conteúdos para mulheres e eu confesso para vocês que tem uma coisa que eu errei quase que a minha vida toda. Porque no piloto automático do dia a dia, às vezes a gente vai no mercado, a gente compra um negócio, a gente traz aquilo para dentro da nossa casa. Mas eu não fazia. E agora eu comecei a fazer. Quando eu chego com as sacolas na mão, e aquilo é uma benção, é como se eu fizesse uma cerimônia. Algo bem rápido, bem simples, mas eu sei que Deus acolhe lá no céu. Quando eu olho e falo assim, agradeço o Senhor por esse alimento, me ensina a usar da forma correta, que Ele traga saúde, que Ele traga vida para a nossa casa. Então isso é um estilo de vida que você faz uma cerimônia e você reconhece o Senhor em tudo. É um estilo de santificação. A gratidão gera descanso. Isso. E também tem um ponto que é um ponto moral. Por quê? Porque o sábado, ele é uma pessoa. O sábado é Jesus. Está lá em Mateus 11, 28. E eu vou ler para vocês, para embasar o que eu estou dizendo. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, descanso, gente. Descanso não é um lugar. Descanso é uma pessoa. É Jesus. Porque Jesus, ele fez tudo. Ele fez exatamente tudo para que você descansasse. Ele fez tudo pela graça que ele fez, o sacrifício dele fez com que você alcançasse o direito de ser chamado filho de Deus. Então ele pagou o preço por nós. Então o sábado é uma pessoa. O descanso é uma pessoa. Não adianta parar e não estar conectado com Cristo. Então você só vai estar parado. Você vai estar descansando no máximo sua carne. Mas o descanso completo, que é corpo, mente e espírito, é você descansar meditando, conectando com Jesus Cristo. Será que tudo que eu estou fazendo é de acordo com a vontade de Cristo? Isso tem a ver com o venha teu reino assim na terra como no céu? O que eu faço é para manifestar o reino do Senhor Jesus Cristo na terra, assim como já acontece no céu? Ou é só para aquilo que eu quero, para aquilo que me convém? Eu estou meditando para me tornar um cidadão cada vez mais parecido com Jesus. O que Jesus faria agora? O que Jesus pensaria dessa atitude minha? Eu estou agradando a Deus, a Jesus Cristo, fazendo o que eu estou fazendo? Se as respostas forem não, você vai estar no máximo parado, deitado, talvez dormindo, mas não vai estar descansado. É isso mesmo. E agora, que a gente já trouxe luz sobre esse assunto para você, eu quero trazer na prática que existe uma proporção bíblica. Porque se você estiver ansioso demais, o que é a ansiedade, né? É você não parar. Então existe um equilíbrio que você tem que manter. Porque
Existem dois extremos, né? Imagina assim que você tá paradinho aqui e tem a preguiça e tem a ansiedade. Tem aquele que faz e não consegue parar de fazer, e tem o passivo. Então você tem que manter o equilíbrio entre o fazer demais ou entre o não fazer nada, entre o descansar demais e o não parar. Porque nós também temos que fazer, né? Então, a proporção bíblica é 6:1. Por que eu vou dizer para vocês que é 6:1? Não tem nada a ver com vida de meditação, porque vida de meditação é diária, mas o descanso, o parar de fazer certas coisas, Deus nos deixou essa proporção. Eu vou pegar em Gênesis 2, de 2 a 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a sua obra, a obra que ele realizara. E nesse dia ele descansou. Gente, vamos lá. Deus Todo-Poderoso. Será que ele precisava descansar? Dormir? Oh, me cansei. Vou parar. O onipotente fica cansado? Precisa dormir? Não. Ele não precisava disso. Mas ele fez isso para nos deixar o ensino que existe um momento de parar. E você contemplar, você entender que é Jesus, você se conectar com Deus, você buscar ainda mais, você celebrar e se santificar, que foi aqueles pontos que eu disse agora há pouco. No verso 3, ele abençoou o 7º dia, ele o santificou, porque nele descansou toda a obra que ele realizara na criação. Então, ele próprio foi lá e abençoou o que ele fez, e ele descansou naquilo que ele realizou, porque tudo que Deus faz é bom. Então, ele fez isso não porque ele precisava, mas porque nós precisávamos aprender sobre isso. Então, o que é esse descanso? Gente, descanso não é folga, tá? Às vezes você pode até tirar um dia de folga, mas a sua cabeça não para. Fica. Ou então você fala assim, não, eu vou me conectar com Deus, eu vou lá, tipo, num retiro, ou eu vou passar tal dia, vou visitar tal irmãos. Mas aí o que acontece? Você escuta tanto barulho, tantas outras vozes, que você não para ouvir a voz de Deus, então você não consegue se desligar. Ou talvez você vai, eu vou numa missão porque eu vou descansar. Não, você cansa ainda mais. Por quê? Porque você tá lá, mas você não está conectado com Deus. Então todos os lugares ele pode oferecer descanso, inclusive o lugar que você tá agora. Então, descanso não é folga, não tem a ver com tempo, tem a ver com postura, tem a ver com ambiente e espiritual, no caso, né? Ambiente espiritual. Mais uma chave para vocês, o embasamento bíblico. Eu vou ler. Como guardar o sábado? Então, como que eu vou fazer isso, Vanessa? Entendi que existe uma proporção, entendi que eu tenho que fazer certas coisas, outras coisas eu tenho que abrir mão de fazer, entendi que sábado é uma pessoa, é Jesus, que eu tenho não é o dia da semana. Não é o dia da semana, entendi tudo isso. Mas então, como que eu vou fazer isso na prática? Então, eu busquei lá em Filipenses 4, de 4 a 9. E eu vou ler para você rapidão. Alegrai-vos sempre no Senhor. E eu novamente vos afirmo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendeste, recebeste ou viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Tipo assim, uau! Anote lá, Filipenses 4, de 4 a 9. Leia. Eu vou trazer chaves aqui para você, mas leia e medite nisso, porque isso vai mudar a sua vida. Viu que tem todo um alegrai e um pensai. Meditar, orar, dar graça. Não, e eu trouxe pontos aqui. Então, assim, vamos pensar lá na época dos fariseus, lá, onde eles idolatravam o sábado, o dia da semana chamado sábado, restringindo várias coisas, que não fosse aquilo que tivesse de acordo com as normas que muitas vezes não eram nem bíblicas, eles mesmos tinham criado.
Aí chegou o Senhor Jesus, fez milagre, quiseram questionar até isso. E não é por aí. Vocês viram que, de acordo com Filipenses 4, é a conexão plena, sem distrações, com alegria, com foco naquilo que você pensa. Isso daí te coloca no descanso. Só que nós, como seres humanos, existe uma tendência, principalmente do seu cérebro, economizar energia. Então, para ele economizar energia, ele vai fazer você entrar no automático, que é o quê? Fazer aquilo que sempre faz, para nem pensar e não gastar energia pensando com aquilo. Então, se você não for intencional em separar momentos que pode ser do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, momentos onde propositalmente você vai deixar só para essa conexão verdadeira, plena, para descansar no Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus. Se você não for intencional, você vai ter a sensação que o tempo está passando, sua vida não está sendo vivida, você está cada vez mais cansado, e aí? Para que eu vim nesse mundo? É porque você não está descansando. Então, bora ser intencional, separar momentos para isso, sabendo que não é o momento, e sim a entrega naquele espaço de tempo reservado, a forma como você vai se entregar plenamente a Deus, que vai te trazer paz, que vai restaurar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. As chaves que eu encontrei em Filipenses, olha só. Descanso tem a ver com esse local, com alegria. Tem a ver com o seu comportamento, se comportar como um filho de Deus. E o filho de Deus conhece o Pai. Você vai ter a certeza de que o Senhor voltará. Não ser ansioso por motivo nenhum. Gente, essa chave é importante. Não ser ansioso por nenhum motivo. Então é nenhum motivo. Deposita suas solicitações a Deus. Então, essa chave, como que eu vou depositar aquilo que me deixa ansioso? Porque como é que o mundo, do jeito que está hoje, eu penso em certas coisas. Então, esse deposita, como que eu vou depositar? Já dei uma chave aqui. Oração, pedindo e agradecimento. E eu volto lá, puxar a orelhinha de vocês para falar, se você se reconhece como filho de Deus, você conhece o seu pai. E se você conhece o seu pai, você já agradece, porque você sabe que Deus tem sempre, como um pai de amor, o melhor para você. Então não tem aquela coisa, será que Deus vai me atender? Não, assim, você ora a Deus, você coloca a sua petição no altar de Deus e já agradece, sabendo que aquilo que for da vontade de Deus para edificação da sua alma e cumprimento do propósito que Ele tem para você na terra, já alcançou. Ah, mas não aconteceu. Então provavelmente você pediu coisa que não é bom, não são boas. Mas você está tão grata, tão grato e tão agradecido, porque assim, o que for da vontade de Deus já é. Não é vai ser, já é. Basta um dia após o outro para eu vir cumprir aquilo que o Abba Pai, que meu papaizinho escutou na minha oração e já mandou acontecer a favor da minha existência aqui nessa terra. É isso mesmo. E o que vai guardar o meu coração e os meus pensamentos? Porque é importante que isso aconteça. A paz do Senhor, que excede todo entendimento. Que foi o que Felipe acabou de dizer. Às vezes Deus disse um não para você, mas Ele escuta conversas que você não escutou. Ele está em locais que você não está. Então até o não de Deus, o não do seu pai é para te proteger. Então por isso que vai haver paz no seu coração. E vai guardar aonde, gente? Onde? Aqui respaldo o que eu falei para vocês. Descansa em uma pessoa. Então vai guardar em Jesus. Para a paz de Deus em estar comigo, o que eu preciso? Tá bem lá no finalzinho. Pensar e praticar. Pensar sobre coisas boas, pensar sobre o que Deus fez comigo, praticar o que Deus nos ensina. Então, se você faz isso, você tem todas as chaves para encontrar esse lugar e realmente conseguir descansar. Então, logo, diante de tudo isso que eu falei para você, esse descanso, esse local de descanso, você vai conseguir com uma vida de entrega, um estilo de vida de cruz. Isso significa renúncia e disciplina. Renunciar dormir até mais tarde para acordar mais cedo, enquanto está todo o silêncio na sua casa, e você ir meditar e ler a palavra de Deus.
Então, esse estilo de vida, de renunciar a coisas que te afastam de Deus para ir atrás de coisas que te levam a Deus. Vida de altar é relacionamento e meditação. Quando você tem uma vida de altar, você entende que tudo pertence a Deus e tudo é de Deus. Uau! Aqui eu trouxe também uma frase para vocês. Existe uma carga que é sua, tá? Talvez você está passando por uma dificuldade aí. E eu tô falando de uma forma assim tão simples, né? Tão, clara para você que é possível, tal, e realmente é isso que eu tô dizendo. Mas às vezes você tá no meio de um turbilhão e tá pensando assim, mas ela não sabe o que eu tô passando. Ela não sabe o que tá acontecendo na minha vida. Ela não sabe o que eu passo no meu trabalho. Gente, eu não sei. Mas o descanso sabe. Jesus sabe. Deus sabe. E você tem que entender que existem cargas que são suas, mas a sobrecarga não é sua. Existe um papel que você tem que cumprir, uma parte que você tem que fazer e outra parte que você não tem que fazer. E reconhecer isso, ter discernimento disso, vai te trazer clareza do que você tem que fazer e o que você tem que deixar de fazer. E você vai conseguir manter o equilíbrio que eu disse. Aprender a identificar qual guerra é sua. Eu lembro de uma vez quando eu estava ajudando na administração da igreja, e aconteceu uns negócios lá e o pessoal... Vai lá, você não vai falar nada não, vai deixar desse jeito. Me instigando. Quase que entrar em rebeldia. Aí eu cheguei perto do irmão mais velho da administração e falei assim, irmão, você concorda com isso, com aquilo? Ele olhou assim para mim, não concordo. Mas o senhor não vai fazer nada? Ele olhou para mim e falou assim, eu não concordo, mas essa guerra não é minha. Ele falou aquilo, hoje eu entendo, tá? Mas eu falei, nossa, então que... Eu pensei, né, que covarde, né? Não vai deixar as coisas acontecer errado. Mas hoje eu entendo que dentro da posição, a ele cabia só entregar a situação para Deus e descansar que a providência viria, que quem estava sujo ia se sujar mais, que quem estava limpo ia se limpar, e os egos cairiam para que o altar de Deus fosse limpo naquele lugar e a obra voltasse a acontecer do jeito que Deus quer, não do jeito que o homem quer. Então, você está entrando na guerra que é dos outros? Será que é a guerra do teu filho que casou é sua mesmo? Esse casamento deles ali que é uma guerra? Será que a você não cabe só a orar, pedir a Deus e agradecer com a convicção, com a certeza, com a fé que Deus vai intervir, porque as atitudes daquele filho, daquela filha que casou já não cabem mais a você, deixará pai e mãe. Então, e na verdade você pensa que você está ajudando, você está atrapalhando. Tem pessoas, às vezes eu até brinco com os pacientes, falei, gente, a dor é a didática do orgulhoso. Tá? Então, quanto maior o orgulho de alguém, infelizmente, maior dor essa pessoa vai ter que passar, mais frustração, porque se não aprende por bem, às vezes vai aprender por mal. Agora, se você está tentando ajudar alguém que é orgulhoso, mas eu amo ela, eu amo ele e tal. Eu faço por amor. Você não sabe, amor de mãe... Cuidado com esses migué, essas crenças limitantes aí. Se você realmente ama, fala, Senhor, entrego a Ti essa situação. E quando você renuncia à tua vontade, parar de fazer do seu jeito, Deus, entrego nas suas mãos. Senhor Jesus, entrego. Você renuncia à sua vontade. Mas é injusto que meu patrão, que meu marido, minha esposa faz comigo, é injusto. Senhor Jesus, eu estou aqui orando, pedindo, eu renuncio minha justiça. Eu quero que seja feita a sua justiça. E a partir de agora, renunciando à minha vontade, porque se fosse para dar certo, tudo que eu já fiz já teria dado, deu errado. Então, renunciando à minha vontade, renunciando à minha justiça, renunciando até à justiça da terra, eu acesso à justiça do céu. Amém. E eu descanso e já agradeço, porque eu sei que vai ser feita a sua vontade. Porque no Pai Nosso que eu oro fala assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu já agradeço por isso e eu sei que o Senhor é um Deus justo.
e a luz da verdade vai aparecer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Esse exercício te coloca num nível de paz espiritual. Ah, mas é da boca para fora. Que seja. Uma profecia é uma palavra que sai da boca para fora. E se por mais que no início pareça meio forçado, que você não tem aquela fé, de tanto colocar palavras à frente da sua vida, isso é profetizar. Quando você coloca a palavra certa à frente daquilo que você quer viver, isso vai ser como uma semente plantada na terra da tua vida, na terra do teu coração, e Deus vai dar crescimento e frutos novos vão ser produzidos e colhidos. Amém, amém. Nossa, amor, esse episódio é um episódio muito especial mesmo para nós. Eu quero aproveitar e dar uma quebrada aqui, porque pensei numa história, e eu gosto muito de contar histórias, então vou contar uma história para você. Porque talvez você pensou assim, ai que bonito que ele falou, né? É muito bonito, mas eu não identifiquei nada disso na minha vida. Então eu vou te auxiliar como que você vai fazer para você identificar aquilo que você precisa deixar de fazer. Então eu quero que você se imagine assim, que você tem um encontro com Jesus. Aí Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, ó, eu vou te dar essa carriolinha aqui que você tem, eu vou te dar essa carriola. Você pode levar esse pacote até lá naquele percurso em cima, lá em cima daquela montanha. Aí você fala assim, claro, Jesus, e você fica feliz, você tem aquele encontro maravilhoso, e você pega aquele pacote, e você pega a sua carriolinha, e aí você vai, tic, 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 toda contente, contente, contente. Mas de repente, no meio do caminho, você encontra a sua tia. Ai, como que você tá, e tal, e tal, e tal. A sua tia conversa com você e fala assim, olha, mas eu tô precisando de uma coisa, um favor, você tá indo pra lá? Eu vou, então faz um favor pra mim, você não pode levar essas 2 sacolas? Aí você pega essas 2 sacolas, coloca dentro da carriolinha e vai, tic, 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 tic. E encontra mais outro amigo. Aí um outro amigo te traz uma outra caixa. Essa outra caixa é um problema. Você fala assim, eu tô com Jesus, eu tô forte, eu tô firme, eu vou te ajudar. E eu vou fazer por você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos fazer uma campanha de oração e tal, e tal, e tal. Pega o pacote, coloca dentro dessa carriolinha. E você vai subindo, só que aí o seu ritmo vai diminuindo. Você vai sentindo aquele cansaço, aquela fraqueza. E vai. Aí você encontra seu filho. Aí o seu filho te entrega também um problema do seu neto. E aí você começa colocando todos aqueles pacotes dentro da sua carriolinha. E aí aquilo que você estava louvando e agradecendo e sentindo aquela energia, a presença do Senhor, você começa a baixar a sua energia e começa a maldizer. Senhor, tu não tem olhados para mim? Senhor, eu estou cansada e sobrecarregada. O Senhor prometeu que iria me ajudar. E começa a falar e a reclamar. E de repente, Jesus aparece. Aí Jesus vai falar com você. Aí você fala, que bom que você veio, porque eu não estava aguentando mais, eu tô muito cansada e muito sobrecarregada. E você começa a falar todas as coisas para ele, e ele como um irmão, como aquele que fez tudo por nós, e também é justo, ele vai falar assim, tudo bem, vamos resolver a situação. Deixa eu dar uma olhada na sua carriola. Aí você mostra, ele fala assim, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é do meu filho, isso aqui é tal, fulano tal, que fui ajudar e tal. Aí ele te faz simplesmente uma pergunta. O que eu te pedi para fazer? E aí você cai na real. Que todos nós temos uma carriolinha dessa. E todos nós temos um fardo que é nosso, uma carga que é nossa. E é uma carga. Existe uma carga que é nossa. Aquilo que nós temos que fazer para sair daqui e chegar até aqui. É uma missão, é um propósito. Mas o que a gente coloca, pegamos com as nossas próprias mãos. Isso nos traz a sobrecarga. Então, identificar qual carga é sua, qual carga o Deus te pediu para fazer, o Senhor te pediu, Jesus te pediu para fazer. Isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Excelente. Uau! Eu vou trazer um outro exemplo bíblico de descanso. Eu fui pesquisar sobre Noé. Noé significa descanso. O significado do nome de Noé é descanso, olha só, alívio e conforto. E foi escolhido, né, no dilúvio, para dar um descanso para a terra.
Na Bíblia, Noé é descrito como um homem justo, íntegro em sua geração. Ele foi escolhido por Deus para salvar a sua família, diversos animais do dilúvio, garantindo a continuidade da vida na terra. Isso está em Gênesis de 6 a 9. Noé andava com Deus. Andar com Deus. Então, Noé, ele estava em constante descanso. Porque ele andava com Deus, ele sabia que tinha as coisas que ele tinha que fazer, mas Deus estava com ele. Então ele não era um homem sobrecarregado. E foi 100 anos construindo a arca, hein? E dentro... recebendo bullying 100 anos, trabalhando, sol quente, o povo zoando ele. Você tá ficando louco, fazer um negócio desse, onde já se viu, para onde que vai levar esse barco e tal. E ele descansando, porque ele andava com Deus. E olha outras características de Noé que eu encontrei aqui na Bíblia e na história dele. Ele construiu a arca e isso envolve o fazer, o esforço que ele teve. Então, ele construiu realmente a arca. Não foi tipo assim, não, eu vou construir tudo para você. Não, Deus deu a função e aquela carga que Deus sabia que ele conseguiria fazer. Dividir, Deus pediu para ele dividir, organizar e administrar. Então, você tem um tempo de vida, você tem um percurso, você tem uma missão, você tem um propósito. Então, é muito importante que você organize a sua vida, organize o seu tempo. Divida, saiba administrar a sua vida. Noé administrou, porque ele dividiu o tempo dele. Ele armazenou. Então teve um momento onde Deus pediu para ele armazenar os mantimentos. Então Deus deu todas as orientações para ele. Então Deus é claro, quando você tem a vida de intimidade com Deus, ele é claro, ele te dá orientações. Ele é claro e específico. Ele especificou até o tamanho lá, qual a madeira, qual isso, qual aquilo, ele especificou tudo. E aqui está o último ponto que eu tirei de Noé, que é a obediência. Ele fez tudo, e isso tem a ver com submissão, igual a confiança. Então Noé descansava porque ele era firme em Deus, na palavra de Deus, ele ouvia Deus, ele tinha a orientação direta de Deus. Então ele descansava, ele encontrou o local de descanso. E assim, se preparando para uma tempestade. E talvez alguém está vendo, talvez você aí que está olhando, mas vocês não sabem a tempestade que está na minha vida. O dilúvio de problemas que eu tenho passado. Será que você está entrando dentro da arca? Você está construindo a arca que Deus quer que você construa para a sua vida? Ou você está entrando no barco furado de um monte de gente tentando resolver os problemas dos outros que nem são seus? Primeiro a gente se resolve em Jesus Cristo, conecta com Deus, se enche na fonte, flutua no propósito que Deus tem para você aqui na terra, aí você transborda em quem está perto de você. Porque se for para entrar dentro do barco furado de alguma pessoa, além de não descansar, você vai se afogar em problemas. É isso mesmo. Jesus é esse local de descanso. Uma outra parte da Bíblia que é um recado para nós sobre isso é quando Jesus estava no barco e ele enfrentava a tempestade. Então toda tempestade ela tem um local de descanso. Então quando você vai cruzar do ponto A para o ponto B, você vai passar por provas, você vai passar por batalhas, o dia a dia, tem várias coisas que vai acontecer. Mas quando você está com Jesus no barco, você tem uma palavra, você tem um destino. Então, quando Jesus estava lá no barco com os discípulos se apavoravam. Nós vamos morrer aqui e tal, e tal, e tal. E Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Ele está, na Bíblia diz assim, e ele estava fazendo tudo, né? No caso, ele estava descansando, dormindo. E esse dormindo dele é fazendo tudo, porque ele tinha uma palavra clara. Então, quando Deus te dá, ele te coloca num caminho, numa travessia, não é para o seu barco afundar. Se você estiver conectado com Deus, descansando em Deus, tudo vai ocorrer para o teu bem. Isso é lindo. Se você concordar e acreditar na palavra expressa de Deus. Eu vou... Leio. Mateus, isso está em Mateus 8, 23, 26. E ele entrando no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-os, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos.
E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quando você descanse no Senhor Jesus, Ele vai repreender a tempestade na sua vida. E quando você tem essa palavra e essa direção de Deus, está com Jesus, não tem tempestade que vai fazer o seu barco afundar. Quando você para ouvir o barulho que está à sua volta, você começa a ouvir a voz de Deus. Então, quando você aprende a ouvir a voz de Deus e a discernir quando é Deus falando com você e você obedece, aí você está trabalhando, não é você que está trabalhando para Deus, mas Deus que está trabalhando através de você. Então, você não para ouvir, você para de ouvir o barulho. Para de ouvir o barulho. Então, a gente muda o foco do ruído da vida para o foco da virtude do céu. Aí você pega a palavra, que é Deus falando com você, você tem o discernimento, que é a voz de Deus que você está ouvindo, e você tem o coração convertido para obedecer aquilo que Deus falou. Nós temos outros exemplos também, que vai ficar para outros episódios, por exemplo, de Jonas, né? Que não ouviu a voz de Deus, sabia que era Deus falando, mas ele, pro outro lado. Quis mudar a rota. Então, quando você obedece, você vai entender assim, que não é você que está trabalhando para Deus, que Deus que está trabalhando através de você, porque é Ele que comanda tudo. Então, se tem uma promessa que foi feita na sua vida, você precisa descansar no cumprimento dessa promessa. Só que descanso não é folga. Então, você descansa que vai cumprir o que Deus falou, mas você não folga nos princípios. Sansão foi eleito para trazer paz lá naquela época. Só que ele folgou, ele confiou demais na força dele e começou a quebrar, folgar nos princípios. Então, se você vai muito na sua força e começa a pecar, quebrar princípio, a falar mentira, a denegrir pessoas, a tirar vantagem, a não ter uma vida de santidade, mas cadê as promessas que Deus fez na minha vida? Se você não for fiel no processo, você não será digno da promessa. Agora, se você perseverar durante a tempestade em não negociar princípios, em não quebrar, em não dar os jeitinhos, mas é pelo bem, não existe. Quem serve a Deus, uma vida cristã, é fazer o certo do jeito certo. Não é, os fins não justificam os meios, não. Então, se você está andando em integridade e retidão, descansa na promessa, porque por ser fiel nos princípios, mesmo que todas as condições, a lógica do mundo fala que você está ferrado, você está enrolada, descansa que vai acontecer. Na realidade, já aconteceu. Olha, e também me lembrei de uma frase que me fez pensar muito no meu processo. Pessoas que lutam com fé, ela domina a arte de vencer as preocupações. É verdade. Porque em meio à luta diária do cotidiano, você aprende a desligar o barulho para ouvir essa voz mansa. E para finalizar com vocês, eu vou passar aqui para vocês promessas que estão na Bíblia. Mateus 11, 28, 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês todo o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E é isso. Até glória a Deus, que bênção isso, né? Lembrou de alguém, olha, já manda esse vídeo para essa pessoa. Pessoas muito atribuladas, muito agitadas. O ato de você mandar contribui muito conosco, porque se você curte, se você comenta, se você compartilha, se você nos busca nas redes sociais, faz com que o algoritmo mostre esse conteúdo e leve essa mensagem para mais pessoas. Então eu quero te pedir, se fez sentido para você, se de alguma forma você pôde aprender conosco, eu quero te pedir para encaminhar esse conteúdo. E não só encaminhar, mas para a pessoa que você mandar, você fala assim, olha, eu aprendi isso. Isso aqui foi diferente na minha vida. E se você tiver um feedback, pode mandar lá nas redes sociais, porque eu gosto muito, isso traz uma energia.
E escreve aqui nos comentários o que foi o que mais chamou a sua atenção. E já coloca assim, ó, eu viverei no descanso de Deus. Tá? Eu vivo no descanso de Deus. Amém. Não precisa morrer para descansar, não. Eu vivo no descanso de Deus. E não desmerecendo, mas assim, estava falando, pensando, nossa, o descanso ele tem a ver com 3 Ds principais. O descanso já é escrito com a letra D, né? No português. Mas quais são os 3 Ds do descanso? Para entrar em descanso, você vai ter que desacelerar. Então, parar, ser intencional, em reservar um tempo para ter intimidade com Deus, desacelerar a sua vontade, o teu jeito de ser, para alinhar com o jeito que Jesus Cristo é. Então, o primeiro D, desacelerar. O segundo D, desfrutar. Porque Deus, quando criou tudo, Ele desfrutou da criação. Você não comemora as conquistas que você tem, que Deus permite. Você não comemora o que de bom tem e fica focando só no que de ruim tem. Você não vai descansar. Então, aprenda o D do desfrutar, dar graça, agradece que cresce. E o terceiro D é o Deus pender. É entrar na dependência de Deus, que eu chamo de Deus pendência. É colocar a tua vida nos moldes na vida de Jesus Cristo, para que a vontade de Deus aconteça aqui na terra, a justiça dele seja estabelecida através de você, que o reino dele venha. Aí você desacelera, desfruta e Deus pende a Deus, aí não tem como. O descanso do Senhor Jesus entrará na sua vida. Que Deus te abençoe e que você seja uma mensageira, um mensageiro de boas novas, fazendo com que esse vídeo chegue na vida turbulada de quem precisa viver o descanso. É isso mesmo. Deus te abençoe, que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E se você quer saber mais sobre nós, nos siga nas redes sociais, procura, fala lá com o nosso time, se tu vai ter algum treinamento, alguma mentoria, alguma coisa, o que está rolando. Então você pode ser autorresponsável e ir lá buscar, ser intencional em buscar. Então fala lá com a nossa equipe que eles vão informar vocês quando vai ter algo. Já inscreve aqui no canal que logo vai sair o próximo podcast do Hora da DR Podcast. Beijo. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus.